Olá lá! O que o Wilson disse? Que tem gente dizendo... Será? Dizer que não está conseguindo entrar, acho que ainda não está aberto. Acabei de abrir! Olha lá, uma porção de gente entrando. Oba, que delícia! Deixa eu ver se eu consigo convidar aqui quem está entrando, que é o Wilson Oliveira. E hoje nós vamos ter uma live. É a segunda live desta segunda temporada de lives que eu estou fazendo. Bem-vindo a todo mundo, boa noite a todos aqui convidados. Hoje vai ser um papo super gostoso, que nós vamos falar de novo da carreira, da liderança, de quais são as alegrias e as tristezas de ser um líder, porque tem muita alegria, mas também tem muitas tristezas. Olá, tem o CP Gorim. Olá, boa noite, CP Gorim. Maurício. Maurício Oliveira entrou. Vamos ver se eu consigo convidar ele por aqui. Porque às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, sabe? Às vezes eu convite para o Wilson, estou aguardando ele aqui para a gente entrar. Isso eu já mandei. Olha lá! Olá! Olá! Nossa, quanto tempo! Pois é, né, menina? Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você está Então me tá ouvindo bom. bem? Estou ouvindo bem também. E, aliás, nesse último ano, diz que a frase mais dita é essa, né? Você está me ouvindo bem? Você está Verdade. vendo a minha imagem? Está aparecendo? Verdade. É o que todo mundo falou agora nesses últimos tempos de pandemia, que a gente teve que aprender a lidar com essa tecnologia nova, né? Pois é. E você, como que está? Antes fosse lidar só com a nova terminologia e com a nova tecnologia, mas a gente, na verdade, está meio que reaprendendo a viver de novo, né? Sobre É, vários aspectos, seja no campo social, no campo político, no campo profissional. Acho que nós estamos reaprendendo um monte de coisa, né? estamos mesmo, Wilson. Nossa, que saudade! Agora eu estou vendo seu rostinho, deu uma saudade. Falei, olha Pois só é, né, quanto menina? tempo. Eu estava tentando lembrar, aproveitar que ainda não tem muita gente na sala, mas acho que a gente remonta lá começo dos anos 90, se não me falha a memória. Isso mesmo. Nossa! Bastante tempo. 90, olha quanto tempo! Pois é, É menina. muito isso. E você tá igualzinha. Você também está igualzinho, um pouquinho de cabelinho branco, que você Ah, não isso a gente tinha, não está. Ainda que eu tenha. tá Quando a bonitinho. gente chega na minha idade, você tem uma grande dúvida em relação ao cabelo, né? O que é melhor, tê-los brancos ou não tê-los? É sempre o charme. Homem de cabelo branco é sempre o charme. A mulher já ao contrário, né? A mulher de cabelo branco está relaxada, mas É, tudo bem. A ah, gente procura se manter. Se bem que agora trouxe essa moda de cabelos brancos para a isso, mulher, até né? isso a pandemia mudou. Até isso a pandemia mudou. Até isso a pandemia mudou. Bom, deixa eu fazer a introdução aqui, que agora já são 8h03. Eu Tá, vou. Hoje, bem-vindo, Wilson. Hoje obrigado. é o segunda live da minha segunda temporada de vídeos da série Ser Líder Não É Por Acaso. E essa série ela é justamente para a gente poder contar para as pessoas as alegrias e as tristezas de ser o líder, porque tem alegrias demais, mas também tem um pega para capar aí umas tristezas que a gente passa e a gente vai aprendendo na vida com isso, que é muito legal. Bom, meu nome é Lucila Marques. Atualmente eu sou mentora e coach de líderes e esse bate-papo é justamente para acrescentar mais na vida de todo mundo e todo mundo que participou da nossa vida, porque tem muita gente aqui que eu já vi que veio de você, tem algumas pessoas que vieram também dos meus convites e depois a gente deixa essa live para todo mundo ver. E eu gostaria que você se apresentasse, Wilson, dissesse um pouco quem é você. Eu conheço o Wilson, então, desde 90, não vou fazer nem as contas para não ficar nervosa aqui, mas a gente se conhece já faz muito tempo, a gente, cada um foi lá para o seu lado na vida profissional e agora a gente está se encontrando aqui nesse momento super gostoso, que foi uma das coisas que a pandemia proporcionou, né? A gente reencontrar e ver pessoas que a gente não Verdade, via há muito tempo. Então, verdade. a gente pode ver.
Wilson, muito bem-vindo. Conta um pouquinho para a gente de quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo agora. Bom, Luciana, primeiro eu queria agradecer, muito obrigado pela oportunidade de poder estar participando desse seu projeto. É um projeto realmente inovador, muito legal, então é uma honra para mim estar podendo participar nesse momento. Segundo, agradecer aos colegas, eu estou vendo entrar aqui, então eu já me desculpo antecipadamente, não dá para eu ler quem entra ou responder questões enquanto a gente fala, porque senão você quer fazer tudo de uma vez e não faz nada direito. Então eu vou ter que focar mais no nosso diálogo e na conversa, então já me desculpo antecipadamente aos colegas. Depois, eu acho que dá para ver depois, né, Lucila? Tá, A gente tá. responde alguma coisa, ou de repente você, se tiver alguma pergunta, você repassa. Então a gente vai meio por aí. Bom, falar um pouco de mim, é sempre difícil falar da gente mesmo, né? Eu, pessoalmente, tenho uma dificuldade muito grande de fazer isso. Espero que a gente aproveite esse nosso bate-papo aqui e os colegas que estão entrando, muito mais para falar de, às vezes, alguns causos, tem muitos causos interessantes que, às vezes, Sim. vale a pena a gente repassar. Eu já vi aqui, de passagem, alguns colegas de diferentes empresas com as quais eu já trabalhei. Mas eu acho que, assim, antes de falar da gente como profissional, a gente primeiro é um ser humano, né? Então, como ser humano, eu gosto sempre de dizer, eu estou com 62 anos, tenho 2 filhos, sou casado, 2 enteados, então, na verdade, eu tenho 4 filhos, Opa, e a gente, 2 cachorros, o Thor e a Branca, que são muito dois, importantes. dois, dois. Uma parte muito importante da minha vida, que eu sempre gosto de falar no começo, principalmente dessas situações. Eu sou corintiano, apesar que o momento não é Ah, muito bom para falar sobre isso, mas nem todo mundo. É, tudo pelo bem, menos eu pode sou ser. bicampeão mundial, coisas que muitos ainda não são, né? Com todo respeito aos colegas que estão na linha aqui, mas se eu não começar assim, não sou eu. Então, como é a primeira Tá vez que a certo. gente faz, em outras entradas eu sempre gosto de começar dessa forma. E ao longo da vida da gente, a gente vai, na verdade, tendo grandes momentos. Eu costumo dizer sempre que a vida da gente é um amontoado de momentos, né? E se por algum motivo, ao longo de, são mais de 40 anos de carreira profissional, assim, se a gente for considerar CNPJs, eu passei por 16 CNPJs ao longo da minha vida. E que se você resumir em grupos, você está falando aí, dependendo do outro, de 10 a 11 grupos diferentes. E Deus me abençoou muito com o que eu reputo ser a coisa mais importante que a gente leva da nossa vida profissional, que são as amizades. Então, a gente aqui é uma prova dela, né? A gente vem lá, remonta aos anos de 92, para aqueles que não entraram ainda, mas para vocês terem uma ideia, a Lucila é contemporânea minha, de uma época de Polaroid, e essa época de Polaroid remonta lá aos anos, começo dos anos 1992, para ser mais preciso, e hoje nós temos a honra de estar aqui juntos, ter o prazer de estar aqui junto com ela. E se tem uma coisa que Deus me abençoou muito ao longo dessa vida foi todos esses 16 CNPJs, ou todos esses grupos pelos quais eu passei. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu só deixei amigos. Eu tenho muitos amigos em todas as empresas pelas quais eu trabalhei. Entendo também, deixando um pouquinho a modéstia de lado, todas as empresas têm as portas abertas quando precisa, e a recíproca é totalmente verdadeira. Ao longo desse período, em muitos momentos, a gente retomou contatos de empresas anteriores, ajudou no que pôde ajudar, e eu acho que, no fim, a grande realidade, o que a gente leva dessa carreira profissional da gente, são os amigos. As empresas passam. O que acontece que eu estava falando, que eu acho que a nossa vida ela é um amontoado de momentos, é que em algum momento da vida nós podemos ter cruzado com algum colega e aquele colega não estava no momento bom, tinha tido um problema pessoal, ou a gente mesmo não estava no momento bom, teve um problema pessoal, e às vezes nós não tivemos a oportunidade de nos relacionar com aquela a pureza da nossa essência, né? Mas em todos aqueles em que a gente consegue atingir, eu costumo dizer que isso é um clima, mas quando você consegue trabalhar e ao mesmo tempo no teu ambiente de trabalho você consegue reproduzir a essência, a tua essência, ser você mesmo, né? Você não tem que representar, não tem que ser uma outra pessoa. Então, ali é um momento onde você atinge um ápice eu não chamo de carreira, mas
até de responsabilidade, porque você é a mesma pessoa no seu trabalho, na sua casa, no seu ambiente social, e você não precisa estar se dividindo de diferentes formas. Não é sempre que nós temos essa oportunidade, você imagina, ao longo de tantos anos, imagino que você também tenha tido essa oportunidade, teve momentos na vida que nós não pudemos ser o mesmo, porque exigências nos são feitas de momento diferente, mas, para mim, esse era um indicador muito importante, continua sendo hoje. Então, resumindo, sou um corintiano, nascido na Barra Funda, com 62 Disseram anos. que você nunca foi um bom corintiano, alguém disse aqui. Quem que disse? Se soubesse, nem tinha me convidado, aposto, né? Pegorim falou que você nunca foi um bom corintiano. O Pegorinho, ele é palmeirense, por isso que ele acha isso. Então, e ao longo desses anos todos, até para a gente ser mais recente, a última atividade que eu tive profissional foi junto perante a Qualicorp. Lá nós tivemos a oportunidade de viver uma vida em 7 anos. Acho que muitos dos colegas que nos veem aqui devem ter tido essa experiência também, onde você tem uma vida muito intensa dentro de uma determinada organização, ou pelo momento em que a organização passa. Então, eu tive a oportunidade de, recentemente, passar pela Qualicorp em 2 esferas. Na esfera executiva, onde a gente... lá eu entrei como CFO, tive a oportunidade de participar da abertura de capital, assumir a área de relação com investidores. Depois, eu me desliguei da empresa em 2015, e aí em 2016 tive a honra e a oportunidade de retornar para a empresa na condição de conselheiro. Então, até agora, agosto do ano passado, eu ainda ocupava uma cadeira no conselho. Em agosto, a gente, de comum acordo, decidimos encerrar esse ciclo. E assim como em todas as outras empresas, tenho grandes amigos lá e tenho um carinho enorme por essa empresa, que foi a minha mais recente. De lá para cá, eu resolvi, a essa altura da vida, me tornar um empreendedor. Então, eu tenho algumas atividades de consultoria que a gente faz ainda hoje e alguns investimentos. Eu não vou aborrecer todo mundo com todos os investimentos, mas tem alguns investimentos. Eu sou sócio anjo de algumas empresas e a gente, com isso, acaba se ocupando mais do que deveria. Olha que legal. Queria falar 3 coisas desse seu texto, está cheio de coraçãozinho subindo. Um é que o Edson Salgueiro disse uma coisa que é assim, eu não sei de quando você conhece ele, mas ele fala assim, muita experiência, competência, humanitarismo. Parabéns ao amigo. E me chamou a atenção isso que ele colocou, porque nós estamos num momento agora enfim, está tendo uma transformação gigante, em especial nessa área corporativa, e que o humanitarismo ele está sendo despontado, ele está sendo destacado pelas pessoas. E aí, quando o Edson colocou aqui, eu falei, nossa, o Wilson, pelo que eu entendo, tem esse humanitarismo há muitos anos. Então, para você, não é nada de novo isso. E é verdade isso que o Edson colocou. Porque para você isso não é novidade. Esse perfil é seu, né? Como eu disse até na chamada, eu falei, tem que ver o Wilson, porque ele é desse jeito, sempre foi desse jeito. E é uma coisa que hoje é novidade, mas para você já não é novidade, já está aí, né? E uma outra coisa também que me veio na sua fala que você trouxe é que, gente, acreditem, existem os investidores anjo, existe, olha um aqui. E tem gente que fala, não existe nada, como é que eu vou conseguir chegar? Muitos clientes falam isso também, porque, por incrível que pareça, eu estou fazendo uma pesquisa com a liderança feminina, e tem uma pesquisa minha que está no ar, e já estou com bastante retorno. E para a minha, não é surpresa, mas para a minha conscientização, né? Acho que foi conscientizar, é assim, eu diria para você que ali tem 60% das mulheres que estão entrevistadas e que eu pergunto qual é o próximo passo que você quer dar na sua carreira, e aí nós estamos falando desde supervisor, coordenador, gerente, diretor, 60% é ter um negócio próprio. 60% está querendo migrar para o negócio próprio. Lógico que a gente tem aí toda uma situação que está favorecendo isso, inclusive para a mulher, né? Mas
É interessante isso. E aí, bem-vindo, pessoal. Tem o Investidor Ângelo, existe, não é só nas telinhas que a gente viu. E é muito legal tudo isso que você trouxe, porque você falou, eu passei por 16 empresas. Eu comecei a fazer a conta aqui, também acabei me perdendo, mas eu passei por algumas também, alguns CNPJs, como você disse. Eu passei por alguns CNPJs e, graças a Deus, também tive essa felicidade, não como você, porque eu conheço bem você, mas eu deixei muitos amigos também. E uma das importâncias da nossa liderança e da nossa carreira mesmo, como líder, né, aí falando mais diretamente, é exatamente promover esse ambiente de você deixar a porta aberta e você voltar quando você quiser, e as pessoas que a gente conhece, e criar esta situação que para algumas lideranças, para algumas pessoas, isso é mais complicado, eu diria que assim, é mais custoso, gasta mais energia para fazer esse tipo de coisa. Eu costumo dizer o seguinte, a gente na vida não tem que fazer as coisas. A gente faz as coisas. Porque quando fala que tem que, vira uma obrigação e aí vira uma coisa chata mesmo, gasta muita energia mesmo. Então, eu queria que você contasse para a gente, dentro de tudo isso, se você lembra de algum caso assim mais que te chame mais atenção, que se destaca mais, de uma dificuldade sua, de um desafio, vamos dizer, um desafio que você teve nessa sua jornada de líder. Eu colocaria aqui não como um desafio, mas é uma coisa que aconteceu. Eu comecei a minha vida como tapeceiro de automóveis. Eu venho de uma família de tapeceiros. O meu avô era tapeceiro, meu pai era tapeceiro. E ele ensinou essa profissão para mim, ensinou para os meus irmãos. E aí eu, muito pequenininho, adorava ir para a oficina, ajudar o meu pai a colar as coisas, bater prego na madeira, arrumar os carros e fazer coisas desse tipo. E aí eu entrei na faculdade, as coisas foram evoluindo e aí eu senti que a oficina ou a tapeçaria e foi absolutamente empírico. Na época não tinha essa coisa do coaching ou alguém de você se espelhar. Então foi uma coisa que o destino que me guiou para isso. E eu, na época, jogava futebol junto com os amigos que era da Refinações de Milho Brasil, antiga Refinações de Milho Brasil. Então, acredito que existia vida antes de 92, inclusive. Eu comecei lá em 77. E aí, uma discussão qualquer com meu pai, eu fui lá na Refinações de Milho Brasil e completamente sem noção, do jeito que eu estava, com a roupa suja, de graxa, eu entrei na recepção e pedi para a moça da recepção, eu queria fazer uma ficha de emprego aqui para Refinações. E o que foi mais curioso foi que na ficha eles pediam qualificações, eu não tinha nada, eu estava no segundo ano de faculdade e eu era tapeceiro. Só que no momento ali eles perguntavam, você conhece alguém na empresa? E essa foi a grande deixa, porque o que eu fiz? Eu escalei o primeiro e o segundo quadro dos dois times de futebol que tinha lá, porque eu conhecia o pessoal. E aquilo eu acho que chamou a atenção do pessoal de RH. E aí eu imaginei, eu me lembro que isso era uma terça ou quarta-feira. Na segunda-feira da semana seguinte eu já comecei na empresa como auxiliar de custos. E aí você falou muito do humanitarismo que o Salgueiro comentou. O Salgueiro é um grande amigo, um exemplo também para a gente. Me espelho muito nele para muita coisa até hoje. E eu aprendi essa coisa do humanitarismo, você não vai lá nos idos de 77, 78, quando eu ainda era auxiliar de custos. E você não vai acreditar. A gente trabalhava num salão enorme e naquela época tinha as chamadas escrivaninhas, não tinha computador nas mesas. A gente tinha a máquina de somar, aquela da alavanca ainda, né? E então o pessoal lá estava me ensinando a trabalhar na máquina de somar para eu fazer conta, fechar uma análise de custos, fechar uma planilha qualquer, manuscrita, não tinha. Então era tudo lápis e borracha. E tinha uma sala no canto que era do todo-poderoso chefão para nós ali. E eu, que tinha acabado de chegar, então, ele era mais chefão ainda. E eu vi aqui nas entradas, acredite se quiser, tem gente nos ouvindo dessa época minha da Refinações de Milho Brasil. Eu vi o nome dele. O único que eu vi foi o Alexandre. Se tiver mais alguém, eu peço desculpas. Então, agradeço ao Alexandre estar aqui com a gente. E naquela época, um belo dia, eu estou sentado na minha cadeira e esse chefão todo-poderoso daquela sala maravilhosa entrou e falou assim para mim: bom dia, Wilson.
você não tem noção. Hoje, com 62 anos, quase 40 e poucos anos depois dessa data, eu tenho memória desse momento. Eu corri para casa à noite para contar para minha mãe que o chefão sabia o meu nome. E eu prometi para mim mesmo, naquele dia, eu disse, se um dia eu for alguém na vida, eu espero que Deus me abençoe com isso, eu vou cumprimentar todo mundo, porque o que esse cara fez para ele não faz ideia. E você vê como o mundo é interessante. Passaram-se muitos anos, em 2008, 2007, 2008, eu trabalhei numa empresa chamada Fidelity. E quem que eu reencontro nessa empresa? A filha desse chefão todo-poderoso. Eu adoraria que ele estivesse aqui conosco, que se chama Germano. E eu contei essa história para ela, e ele não sabia dessa história. E eu vinha me reencontrar com o Germano e com toda uma galera da Refinações de Meio Brasil, através da filha dele nessa empresa. Então, desde esse dia, eu jurei para mim mesmo. Então, tem situações, muitas vezes, não sei como os colegas vão encarar que estão ouvindo, mas você trabalha num prédio, né? E você tem uma determinada posição. Então, muitas vezes, você é muito visível para muita gente, mas nem todo mundo é visível para você. Então, você sai para a rua para almoçar, ou às vezes para fazer alguma coisa, fazer alguma compra. E tem aquele monte de gente na rua, você não sabe exatamente quem trabalha com você, quem não trabalha, quem está próximo. Então, o que eu adquiri como hábito? Se eu tivesse que errar, eu preferia errar por excesso de zelo e não por excesso de arrogância. Então, eu cumprimento todo mundo na rua. Então, deve ter gente que me acha louco, porque fala, quem é esse cara que me falou bom dia ou boa tarde? Eu nunca vi na vida. Então, eu erro. Talvez de 10 cumprimentados, eu erro meia dúzia. Mas as 4 que eu acerto valem a pena, porque eu fico gratificado de ter cumprimentado alguém e de ter recebido um cumprimento de volta. Então, como você pediu um desafio, eu não acho que isso foi um desafio, mas foi um evento que marcou a minha vida profissional e a minha vida pessoal, a ponto de eu carregar isso comigo até hoje. Tem vários outros, mas esse em especial foi o primeiro, então ele talvez tenha mais relevância do que os outros. Que legal, e que história linda, né? Que isso é muito legal, porque você arranca do outro, né? No sentido de que você arranca um sorriso do outro quando você fala o bom dia, né? Sem dúvida. Porque quantas vezes ele nem. Imagino você crescendo na sua carreira e aí tendo uma posição de CEO, por exemplo, e olhar para uma pessoa e falar o nome dela e cumprimentá-la, porque se a gente se colocar no papel do liderado ou de outra pessoa qualquer na empresa, as pessoas dizem assim: nossa, olha, o presidente olhou para mim, o presidente falou comigo, olha, o diretor falou comigo, porque é uma diferença realmente quando a gente fala de escala, né, de diferença de graus dentro de uma empresa, é fato, mas não de ser humano, como você falou, né? Exatamente. Em termos de ser humanos, nós somos todos iguais, a gente tem tudo igual, não tem nada diferente. Talvez você tenha mais qualidade para alguma coisa, o outro mais para outras coisas. Eu costumo dizer para as pessoas que não existe pessoas incompetentes, existe pessoas em lugares errados. Se aquela Concordo. pessoa não está performando ali, vamos parar e vamos olhar? O que será? Porque se ela está gastando muita energia para fazer aquilo, tem algo ali para se checar, para se olhar, para se verificar. Então é muito legal, além de ser uma história linda, né? Obrigado. E super bonita, porque é uma coisa que chama atenção mesmo. E você me falou isso, e eu lembrei de uma história tão interessante, porque não tem nada a ver, mas tem a ver, da Polaroid, na época que eu estava na Polaroid, que eu tinha o pessoal que trabalha comigo, a minha equipe, e dentre essa equipe tinha uma menina que eu lembro uma vez que elas iam nas lojas para arrumar as lojas. Eu trabalhava no departamento de marketing naquela época, né? Aliás, eu trabalhei no marketing a minha vida inteira, estou há 10 anos em mentoria e coaching. E eu lembro que ela chegou com um batom que era muito desproporcional para o que ela ia fazer, que ela ia lá para o centro, ia fazer as lojas, enfim, não dava para ir daquele jeito, ela tinha que ir um pouquinho mais plain, né? Não podia ser tão ressaltada. E aí eu chamei ela e falei, olha, fulana, você tem que fazer assim, fazer assado, fazer assado. E contei para ela como ela deveria ir. E passou muitos anos. Depois de muitos anos, mas muitos anos mesmo, eu encontrei ela. E a primeira coisa que ela me falou foi isso. Ela falou, eu nunca mais esqueci uma coisa que você me falou. Eu falei, opa. Aí ela me fala, quando você me falou do batom, que não podia ser muito vermelho, que eu devia estar de um jeito mais plain para poder ir para as lojas, etc.
Eu estou comentando isso porque você trouxe essa história e quando a gente repassa a vida da gente, quantas vezes a gente como líder, nós líderes, não fomos exemplo para outras pessoas, sem mesmo saber que estávamos sendo exemplos, como a nossa palavra é importante, na hora que nós estamos falando com as nossas equipes, com os liderados, etc. Como é importante isso? Como foi importante para a gente, porque eu também tive vários líderes que também têm histórias que eu lembro muito, como nós somos importantes e como é importante tudo isso. E aí, de novo, trazendo a história do humanitarismo, né? Como para você foi importante lá atrás, e isso se levou para a vida inteira, Foi. porque fez a diferença na sua vida naquela hora, naquele momento. Foi. E provavelmente você deve ter feito muita diferença. Várias pessoas estão colocando aqui que você é incrível, que está com saudades, e que você, com certeza, fez diferença na vida de todas essas pessoas. E com certeza na minha também, né? Porque quando eu pensei em um líder, pensei em você. Obrigado. Portanto, senão eu não teria nem lembrado, senão Obrigado. teria até passado. Eu lembrei de você. E são assuntos que eu lido muito isso na minha mentoria e no meu coaching, porque os líderes, eles, às vezes, me trazem a informação assim, que eu preciso saber tudo, então eu preciso estudar. Lógico, a gente tem que estar sempre estudando, atualizado, isso é lógico. Mas muitas vezes o nosso aprendizado está ali mesmo, né? Está em nosso interior, nas coisas que a gente passou, nas experiências que a gente passou. E esse é o aprendizado que a gente leva, sendo modelo para algumas pessoas, né? Sem dúvida. São pessoas de estilos diferentes. Agora, eu queria saber de você assim, você já teve, deve ter tido, é claro, encontros com outros líderes que eram muito diferentes de você, e aí você precisou trabalhar esse assunto um pouco enquanto você estava com essa pessoa? Houve já situações assim? Várias, várias. Aliás, especialmente no mundo de hoje, né? Às vezes eu olho para a rapaziada de hoje, eu não estou mais na ativa nesse mundo executivo, como já fui no passado, e às vezes eu olho como o mundo é hoje e até eu agradeço por não estar mais presente nele, porque eu vejo muitas coisas que, assim, para os meus padrões, para os meus princípios, não se encaixariam mais. Mas, por exemplo, eu tenho uma máxima, como a gente comentou, eu mudei 16 vezes de CNPJ. E acredite você se quiser, eu nunca fui um cara de levar uma equipe junto comigo. Eu sempre gostei de aproveitar as equipes que estavam presentes nos lugares onde eu cheguei. Então, talvez um dos motivos que eu tenha... Acertei todas? Claro que não. Tive muitos erros, mas a vida me permitiu ter muito mais acertos do que erros. Então, eu tive situações de chegar... Então, assim, a vida vai nos ensinando, e uma das coisas que eu aprendi nas últimas trocas, eu sempre perguntava para o meu novo empregador, para o meu entrevistador, quais seriam as pessoas daquela empresa que poderiam estar interessadas naquela cadeira que eu iria ocupar. É uma coisa que muita gente às vezes não pergunta, mas é interessante você saber, porque o ser humano, infelizmente, ele tem qualidades e defeitos. Mas se você coincidir de lidar, como eu falei, aquele amontoado de momentos que a nossa vida né? Se você pegar um momento de alguém que queria sentar naquela cadeira e chegou um outro cara da rua, que ele não conhece, e sentou na cadeira que ele queria, com certeza você precisa dar um tratamento diferenciado para aquela pessoa, pelo menos no momento inicial. E eu tive algumas situações ao longo da minha vida em que eu confesso, cheguei a pensar em desligar pessoas. Isso, para mim, é uma das coisas mais sofridas que você pode imaginar, é ter que desligar colega de trabalho. Eu prefiro, às vezes, ir embora de algum lugar do que ter que pedir para um colega sair. Obviamente, por diferentes motivos, eu não consegui passar em column, eu tive essa experiência triste ao longo das vidas. Porém, eu posso dizer assim, mais de 40 anos, não passa dessas duas mãos a quantidade de vezes que eu tive que fazer isso. Agora, passa dessas duas mãos e muito mais, eu me atrevo a dizer, dezenas de pessoas que eu ajudei a recuperar. Pessoas que estavam em uma situação delicada na empresa, que não estavam felizes, ou como você bem disse, que eu adorei o que você acabou de falar, que pessoas boas, mas que estavam no lugar errado naquele momento.
Então, a nossa capacidade como líder, muitas vezes, é essa, de ter a sensibilidade, de entender. E não adianta você chegar para a pessoa e perguntar: ah, você não gosta de fazer isso, o que que você gosta? Muitas vezes a pessoa não foi exposta a situações variadas o suficiente para saber o que ela gosta. Então, a gente, como líder, muitas vezes, nem sempre a gente consegue ser um, mas a gente tem muitos que estão líderes, mas não são líderes. Eu já estive líder e não era um líder, mas são situações que a vida nos prega. Mas a grande maioria, eu tenho um orgulho muito grande de poder dizer o seguinte: a grande maioria das empresas que eu trabalhei, as pessoas que estavam lá continuaram lá e a gente mudou o que tinha para mudar, na grande maioria com aquela mesma equipe, motivada por diferentes motivos. E a gente sabe, uma grande parte do pessoal que nos ouve, sabe, não é só o salário que motiva uma pessoa, é importante. É óbvio o cara poder levar o seu arrozinho de feijão para casa no fim do mês, todo mês, é muito importante, mas ele poder levar o seu arrozinho de feijão com um sorriso, com um elogio, com um trabalho decente, com um desafio interessante, isso traz fidelidade, isso faz com que as pessoas lutem por você e pela empresa que você está. Então, dentro da linha do que você me perguntou, tive vários desafios ao longo da minha vida nesse sentido, mas eu, mais uma vez, me considero abençoado por ter tido, Deus ter me dado a capacidade de trazer essas pessoas para junto da gente, para dentro da empresa, e na grande maioria das vezes nós nos tornamos, e sou amigo de muitas delas até hoje, graças a Deus. Então, isso para mim, é um fator de muito orgulho na vida. É legal, você começou com... Você trouxe no começo um ponto que é assim, não estou mais líder, não estou mais nas empresas, hoje eu estou assistindo um pouco mais distante de tudo isso, foi um ponto que me chamou a atenção, e outro ponto que me chamou a atenção foi que você falou, tem pessoas que estão líderes, mas não são líderes, né? E eu achei bastante interessante isso, e aí você falou, até acho bom eu não estar mais nas empresas por conta de tudo isso, de toda essa mudança que vem acontecendo, né? E é fato isso, porque nós somos de uma geração que evoluímos na liderança, como você disse, sem mentor, sem coach, que não existia nada disso naquela hora, a gente foi indo do jeito que estava para ser, fomos aprendendo, errando, acertando, mas fomos caminhando e fomos crescendo dentro disso, e crescemos, né? Então tivemos lá nossos sabores e dissabores. Mas o que é interessante que você traz é assim, a liderança hoje, o que se chama de liderança hoje, ou o que está de liderança hoje, eu diria até 2020, vai? Ela já tinha passou já por uma transformação gigante, e eu acredito que esse ano será maior ainda. Porque nas minhas conversas, nos meus atendimentos no ano passado, a maior questão que eu entendo que tenha tido durante o ano passado todo com relação aos líderes é exatamente que o líder, quando passou a ficar nesse virtual, ele se perdeu, porque muitos dizem o seguinte: eu não tenho mais o contato visual, eles não estão na sala, eu não posso, né, controlá-los, porque eles estão perto de mim. Então, eu não sei o que fazer. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer com a minha equipe? Como é que eu faço? O que eu pergunto? Eu nunca fiquei de cara a cara com X, e eu estou falando do pessoal da equipe, não estou nem falando dessas outras pessoas que você citou. Aquele pessoal mais junto. Então, a liderança passou aí uma transformação, a gente sabe, o ano passado passou por uma outra transformação, e eu acredito que esse próximo ano agora vai ser um super perrengue, né? Um desafio muito grande também, porque vai ter que se reinventar de novo. Aquelas pessoas que estão líderes, elas talvez não estejam mais, né? Talvez estejam no lugar errado. E aí você trouxe o seguinte: tem pessoas que não é só por causa do dinheiro. Eu tenho uma experiência aí de estudos e conversas que assim, o dinheiro está em quinto lugar, na verdade, para uma pessoa se motivar, se estar junto e compartilhar as coisas. Ele está em quinto. Antes de tudo isso, vem uma porção de outras coisas, e uma delas é um fator muito importante, que é o elogio. Porque muitas pessoas conseguem chamar a atenção, dizer, olha, aquilo está errado, mas o elogio daquilo que eu estou fazendo certo sempre, que é mais ou menos assim, não é mais nada que a sua obrigação. Peraí, sim, né?
A gente está aqui, se eu fiz bem, conta que eu fiz bem. Mas, em geral, não se conta o que se fez bem. Conta o que você fez mal. Te corrige, te coloca de novo, direciona. Mas o que foi feito de bom, isso não é ressaltado. Então, essa foi uma das grandes reclamações que eu tive, tanto dos líderes quanto dos liderados. E o líder, a gente precisa lembrar que ele também tem outro líder em cima dele, né? Estou falando só de um posicionamento de liderança. Ele tem ou um líder ou ele tem um chefe. Tem que tomar cuidado, porque precisa ver exatamente o que ele tem. E é exatamente isso, porque o chefe talvez ele esteja líder, ele não seja um líder. Mas ele teve um monte de coisa ali, né? Ele teve ali uma promoção, ele recebeu um salário maior, ele teve um status, e ninguém é bobo dizer, não quero não quero nada disso. E aí começa a parte do autoconhecimento, né? A parte que a pessoa tem que conhecer para saber, bom, será que eu dou para essa posição? Ou será que eu posso ter algo parecido, mas não aqui, porque eu realmente tenho uma limitação com relação a isso. Que eu acho que é uma grande dificuldade que as pessoas têm de entender que nós temos limitações. Eu tenho uma porção de limitações. E tenho uma porção de habilidades, mas também tenho uma porção de limitações. Como é que você olha isso? Quando a gente fala da liderança, em especial agora para esse próximo ano aí. Eu gosto sempre, quando a gente fala de liderança, eu gosto sempre de fazer, dentre vários defeitos que eu tenho, um deles, eu gosto de jogar futebol ainda. Ainda como velho, ainda vou lá, me meto a jogar, atrapalho o pessoal. Eu sempre Corinthians, estou lá com aquele esse foi seu o primeiro amigo. defeito. Eu gosto de andar de moto também, que é o segundo, e eu também gosto de jogar futebol. E eu gosto de fazer uma analogia da vida corporativa junto com o futebol, que eu sempre falo no campo de futebol e às vezes levo isso para o mundo corporativo. Eu não conheço nenhum jogador de futebol que, por mais triste, por mais chateado, por mais infeliz que ele esteja, ele entra no campo com o específico objetivo de fazer um gol contra. Ninguém faz isso. Ninguém entra no campo para errar um chute de propósito. A bola está ali na frente dele, ele erra o chute. Então, se por uma infelicidade, partindo do princípio que ninguém faz isso de propósito, se por uma infelicidade ele errou um chute, errou um passe, fez um gol contra até no limite da infelicidade, tudo que esse cara não precisa é o técnico, mais o diretor, mais o capitão do time, mais 5 jogadores, buzinar na orelha dele e dizer que ele errou, por que ele errou, por que ele fez um gol contra. Então, quer dizer, se a pessoa já se martirizou por ter cometido um erro e ainda vê uma avalanche de reclamações em cima, você imagina como essa pessoa vai se sentir. E aí você para e pensa, esta pessoa, no limite da infelicidade daquele momento, o que ela pode produzir? O que a gente pode causar nela para trazê-la de volta, no mínimo ao patamar zero, nem para levar para o lado positivo? Então, quando eu jogo bola também desde moleque, eu jogava bola antes de trabalhar ainda, então, eu levo isso para o mundo corporativo. Eu parto do princípio, mas eu diria para você assim, de 0 a 10, 8 eu acerto. Às vezes 2 eu erro, mas eu acho que ainda a nota está boa. Eu parto do princípio que ninguém senta na sua cadeira para fazer um trabalho e fazer o trabalho errado de propósito. Tá certo? Ninguém erra porque quer. Existem alguns que fazem? Existe. No limite da infelicidade tem quem faz. Então, se você parte desse princípio, e eu espero que tenha tratado todas as minhas equipes dessa forma, porque uma coisa é que a gente acha, outra coisa é a realidade, né? Mas, então, a pessoa errou. Não adianta o chefe chegar lá e dar uma reprimenda no cara. E pior ainda, fazer disso público. Gente, tem um ditado que eu também obedeço, aprendi muito cedo e dei sorte de aprender. Se você tem uma reprimenda para dar em alguma pessoa, entre 4 paredes, fecha-se uma porta e fala-se o que tem que se falar. Se você tem que elogiar, elogie em público. Porque todos sabem que você está elogiando. Então, no limite de um erro de uma pessoa, se você chegar nessa pessoa e ainda judiar mais dela, ainda seja de que forma for, não vai estar trazendo nenhum benefício para ela, nenhum benefício para a empresa e, consequentemente, pior ainda para a sua relação com ela. Então, essa pessoa que errou, na hora que ela errou, você tem que chegar lá e, dentro do que lhe for permitido, dentro do que for possível, da pressão que você estiver sofrendo, do tamanho do custo que aquele erro gerou, tem uma série de questões em volta disso. Mas tem que ser compreensivo. Nem que for para, eventualmente, que lhe custe o emprego daquela pessoa mais para frente. Mas, naquele momento, se você pisar aquela história, você está com o dedo machucado, é sempre naquele dedo que você leva um pisão. Você pisar no dedo daquele coitadinho,
pô, vai doer mais ainda. Então, isso para mim, dentre vários, mas isso é um grande diferencial de liderança. O que um profissional normal faria, alguém errou, você vai dar uma dura no cara. Ou o cara errou duas vezes, você manda ele embora e põe outro no lugar. Isso são as situações mais cômodas para líder. Agora, recuperar aquela pessoa, ajudá-la a fazer o certo, isso dá mais trabalho, isso demora mais tempo. E, portanto, muita gente não tem essa disposição de se dar. Aí eu pergunto para mim, será que essa pessoa tem a característica de liderança necessária? E aí, se você me permite, estou me alongando, mas existem empresas, não vou citar nomes aqui, mas que, infelizmente, fazem da meta um objetivo de vida. Então, é a meta pela meta. E a qualificação de como você atinge aquela meta, em muitos lugares, não é levada em conta. Então, eu preciso dar 100 pontos de retorno num determinado objetivo. Se para isso eu atropelei 3 pessoas e esfaqueei 2 colegas, não tem problema. Se eu der os 100 pontos, eu fui recompensado e eu, dentro desse ambiente, eu sou considerado líder, porque eu atingi a minha meta. Então, isso é um ponto que eu questiono em todas as empresas pelas quais eu passei. Acho que tem que ter metas, tem que ter objetivos, mas o meio como você atinge essas metas, o que você faz para chegar nela, tem que ser levado em consideração. Porque senão você cria um campo de batalha, você não cria uma empresa. E a meta pela meta só não é algo que, na minha opinião, deveria ser recompensado. Então, quando eu vejo muitas empresas obcecadas pela meta a qualquer custo, eu me preocupo, porque onde fica o ser humano nessa relação da meta, né? E, no fundo, nós somos todos seres humanos. As empresas não existiriam se não fôssemos nós. Então, A empresa todas as empresas começam né? pela gente. E é essa... Então, dentro da tua pergunta, me alonguei um pouco, mas poderíamos ficar aqui o resto do dia falando sobre isso, mas acho que são os pontos mais importantes que eu acho interessantes. Eu achei interessante que você trouxe. Teve uma pessoa aqui também que falou que me lembrou de outro assunto, o Gabriel. Às vezes perde-se um bom técnico para gerar um líder frustrado. E ele me fez lembrar de uma situação, de um momento, eu, enquanto coach e líder, uma grande empresa me chamou e eles chegaram para mim e falaram: olha, Lucila, a questão é a seguinte, essa pessoa era da área financeira. Essa pessoa que é da área financeira é um controller excelente. O cara é assim, é 10, e por isso a diretoria promoveu. E hoje ele é gerente da financeira. Mas é o seguinte, a gente já deu curso não sei aonde, curso na GV, curso de liderança, não sei aonde, e ele não está performando. E a gente está muito preocupado porque a equipe está reclamando muito dele. Então, era um saguão grande, desses grandões, né, cheio de baias, e eles falaram: bom, então nós trouxemos, eles ficavam mais distantes, nós trouxemos aqui mais pertinho para a gente ficar de olho para saber o que está acontecendo. Mas ele não está performando, não está dando resultado nenhum. Então, nós estamos chamando aqui para você fazer um trabalho de coach com ele, porque ele precisa performar. Enquanto ela ia contando essa história, eu ia refletindo. Aí eu virei para ela e falei: posso fazer uma pergunta? E eu estava ali para fechar um negócio. Hein? Posso fazer uma pergunta? Ela falou: claro. Vocês perguntaram para esta pessoa se ela gosta de gente? Aí a menina olhou para mim e falou: como? Eu falei: não, pelo que você está me contando, ele adora computador e números. Ele é um excelente controller. Portanto, ele adora número, adora computador. Aliás, se deixar, acho que 5 dias ele fechado numa sala com um computador, ele está bem. Mas vocês fizeram o quê? Vocês foram lá, promoveram essa pessoa, deram para ele um monte de gente que ele não sabe lidar com aquilo, ele não tem habilidade nenhuma com aquilo, mas é lógico que ele também ia dizer: não, não quero, viu? Você guarda o salário aí, eu não sou bom, né? Não houve uma avaliação primeira se ele poderia ter condições. Agora ele não está performando e você está querendo que eu, como coach, faça um milagre que eu não faço, eu não sou milagrosa, para essa pessoa se tornar uma líder quando ela não gosta de gente. Pelo que você já está me trazendo um negócio. É claro que eu posso trabalhar, mas assim, é dinheiro perdido, porque ele não quer. Eu não acho que deva ser feito um coach com ele. Eu acho que deve ser feita uma conversa com ele para entender sobre qual é o ponto que ele se dá melhor, aonde ele se dá melhor, para poder realocar, senão vocês não vão ter jeito. Então, isso que você falou é bastante evidente.
Porque quantas vezes a pessoa ela não está preparada para aquilo e alguém, por pontos, né, eu já escutei muito falar da avaliação 360 todo ano, só que aquelas avaliações acontecem 2 vezes por ano e tem que ter X pontos. E quando vai chegando perto da avaliação, quantas pessoas já me procuraram porque estava chegando perto da avaliação e tinha que ter uma nota boa na avaliação? Opa, como é que é isso? A nota boa é o ano inteiro, é o tempo todo, não é por causa dessa avaliação. E quantas pessoas não avaliam os outros por causa dessa avaliação? E aí dão uma promoção ou não, e demitem ou não, que é uma coisa péssima a parte da demissão, mas baseado nesses números e não olhando para o ser humano, como você disse, para a gente. Porque, como você disse, a empresa é feita de gente. Gente feliz produz. Gente feliz dá lucro. A empresa existe para dar lucro. Pô, ninguém faz uma empresa, vou fazer uma empresa hoje. Não. Tem um objetivo. O objetivo é ganhar dinheiro, óbvio. Mas para ganhar dinheiro tem que ter gente ali no meio. E essas pessoas precisam produzir. Então, esse olhar que está começando a acontecer aí no mundo, de olhar para o ser humano, mas eu diria para você que assim, eu acho que nós estamos muito mais animados do que de verdade está acontecendo. Tem muito mais da boca para fora, que as empresas estão dizendo que estão humanizadas, etc., do que de fato está acontecendo lá dentro, porque quando você entra lá dentro, não é bem esse olhar. E eu gostaria muito que as empresas começassem a investir nesse ser humano, para isso que você falou. Vamos recuperar a pessoa. Porque para dizer não, todo mundo está ali, está pronto para dizer para mim, ó, você está acabado. E o que você trouxe foi muito legal. Ninguém entra para fazer um contra. Não precisa ficar me xingando por causa disso. Eu sei, eu já estou frustrado, né? Eu já estou mal com isso. Você apontar o dedinho para mim também, me ajuda. E quando você falava isso, me veio uma outra coisa, que é um assunto que eu falo muito, que é a diferença de simpatia e empatia. Porque muitos líderes confundem ainda a empatia com a simpatia. E nessa hora, que falar, não, eu ajudo, eu vou lá com os meus liderados, imagina se eu dou uma bronca, eu não dou. E aí o cara o cara ou a cara, porque tem poucas caras, né? Tem mais homens, né? O mundo corporativo ele é machista, a gente tem que entender, e é verdadeiro isso, né? Hoje a gente só tem 30% das mulheres na liderança. É um número muito baixo ainda, mas está crescendo isso e eu acho que vai crescer bastante. Por isso que às vezes eu falo, cara, mas o que acontece? Ele, ao invés de ele ser empático, né, com aquele outro ser humano que está ali, ele é simpático. E aí pode causar também a mesma destruição que aquele outro que pôs o dedinho no nariz, né, que foi lá e apontou o erro daquela pessoa. Então, a empatia, eu diria que é uma palavra muito nova, mas que está começando a circular por aí, e as pessoas ainda fazem muita confusão. O que é empatia com simpatia? O simpático é aquele que quer agradar, né? O empático é aquele que realmente, de fato, se coloca no lugar do outro, olhando com os olhos do outro, escutando com os ouvidos do outro, sentindo que o outro, de fato, pode estar sentindo, e não só transferir os sentimentos. E isso pode causar muita confusão quando não bem empregado e não bem colocado, como você trouxe. E essa recuperação, colocando dessa forma, essa recuperação dessa pessoa, ela, em algumas situações, ela pode ser muito rica para todos, para o líder, para o liderado e para a empresa, né? Isso. Porque, como diz aqui, você perde um grande técnico para ter um líder frustrado. Então, a gente precisa trabalhar também com essa parte técnica, né? E trazer as pessoas para esse patamar. E quando a gente fala dessa liderança que tá olhando dessa forma mais humanizada, vamos dizer assim, pegando um pouco nesse papo das gerações, porque nós somos de uma geração, já tem a 4ª geração trabalhando junto. Em 4 gerações, às vezes numa mesma sala, né? Que agora não está em sala, mas talvez no mesmo vídeo. 4 gerações. E olhando para esse assunto, né? São 4 gerações e um líder que precisa lidar com essas 4 gerações, e não necessariamente o líder é o mais velho, porque eu já vi muitos casos assim,
Você tem pessoas mais velhas sob um líder, Verdade. atualmente 30 e poucos anos. Como é que você olharia para isso, né? Esse olhar humanitário e permeando essas 4 gerações que estão juntas hoje? Olha, de novo, a gente está falando muito de liderança, né? E não existe uma regra básica para líder. Se Claro. existisse, né, um curso e falou, ó, vem aqui ser um líder. Eu me atrevo a dizer que a liderança tem até, às vezes, dependendo da situação, características genéticas. Então, tem pessoas que têm uma tendência, mas como você bem disse, tem pessoas que não gostam de lidar com outras pessoas, que preferem trabalhar na frente de um computador ou que preferem sair para vender. Eu vi inúmeras situações das diferentes áreas que nós conhecemos em corporações. Eu tenho uma palestra que eu faço, fala justamente sobre isso, fala sobre carreira, fala sobre perspectiva. E a gente fala 2 áreas em especial que eu uso de exemplo, que é a área de tecnologia e a área de vendas. Então, ao longo da minha carreira, eu não só vi, como um colega nosso já disse aí, transformar excelentes técnicos em péssimos supervisores, como também tentar promover grandes vendedores. Você tem uma equipe de 10 vendedores, o supervisor dessa equipe vai embora. É absolutamente natural, principalmente nos velhos tempos, onde a gente lidava muito mais com as coisas empiricamente. Você pegar o teu melhor vendedor e falar assim, você vai ser o chefe da equipe. E eu já vi em diferentes empresas o vendedor dizendo, não, não quero. Eu quero ficar aqui vendendo. Eu não quero liderar a equipe. Eu não quero funcionário chegando para mim no fim de semana, de que não vem trabalhar na segunda, porque ele não passou bem, ou porque ele teve que levar o filho na escola. Eu não quero lidar com esses problemas. E quando você dá para uma pessoa desse tipo, que não quer isso, a obrigação de ele fazer isso, a probabilidade de a gente ter cometido um erro é enorme. E aí você vai dizer, o erro de quem? Do cara que estava lá ou de quem colocou ele naquela cadeira? Então, hoje, com as modernidades, os sistemas, as entrevistas, tudo que a gente tem à disposição, é muito mais fácil você mitigar esse tipo de erro. Você tem uma série de técnicas que há 30 anos atrás a gente não tinha. Então, esse erro era muito mais comum lá atrás do que ele é hoje. Agora, voltando ao começo. De qualquer maneira, se tem uma coisa que eu ainda não vi, e se alguém viu aqui, fica à vontade de colocar, é uma regra de, se você fizer tudo isso aqui, você vai ser um grande líder. Porque o líder, ele faz parte de um contexto, e esse contexto ele é variável. É um contexto de pessoas, é um contexto de empresa, é um contexto, como a gente comentou aqui, da sua própria liderança ou da sua chefia, nós não sabemos o que o cara tem em cima dele. Então, o que é um grande líder? É o cara que vai conseguir se adaptar nesse contexto todo, para cima, para baixo e para os lados e para fora, muitas vezes, sabendo os momentos de ser simpático, os momentos de ser empático, os momentos de ser duro, os momentos de você tratar, às vezes não dá tempo, dependendo do nível de pressão que cada um de nós trabalhamos, às vezes não dá tempo de se falar bom dia. Você chega tão descabelado que você mal dormiu à noite e o seu chefe, já está te esperando na porta para conversar. Você não fala bom dia para alguém que está sentado aqui. Pronto, é um problema. Principalmente quando você está acostumado a falar bom dia todo dia, né? Falar, hoje ele não gosta de mim, não gosta mais de mim, não falou bom dia para mim. E às vezes não é. Às vezes não... Então, com isso, às vezes você não consegue administrar toda essa pressão. Agora, tem momentos, né, de dificuldade que você não dá para ser compreensivo, tem que ser duro. Isso não faz de você um líder pior ou melhor. Mas desde que você não pode ser 100% das vezes duro, nem 100% das vezes mole, nem 100% empático, nem 100% simpático. É uma mistura disso tudo que vai construir o que a gente pode chamar de um bom líder. Agora, de tudo que eu já ouvi falar sobre líder e uma das máximas mais importantes, e até eu li aqui, eu não vou me lembrar quem foi, alguém falou sobre isso aqui na nossa conversa, é o exemplo, gente. Nada como o exemplo. Então, eu vou fazer aqui uma analogia, meus filhos, que eu acho que até estão nos ouvindo também, meus filhos também já tem mais de 30, os dois. Tem uma netinha também agora, já com 3 anos, é a razão da nossa vida hoje. Uau! E aí, o que acontece? Que eu percebo. Eu posso ter falado para eles uma infinidade de coisas ao longo desses 30 anos. Faça isso, não faça aquilo, isso é bom, aquilo não é bom. E eu tenho a percepção seguinte, a maioria das coisas que eu falei não necessariamente se concretizaram. Agora, tudo aquilo que eu fiz ou que eu deixei de fazer,
Eles registraram e muitas vezes fizeram igual ou não fizeram. Então, se a gente levar isso para dentro do trabalho, e você imaginar, você pode ter uma equipe de 2, pode ter uma equipe de 200 ou uma equipe de 2.000. O fato é, está todo mundo te observando. Então, você quer que todos sejam educados? Seja educado primeiro. Você quer que todos trabalhem bastante? Trabalhe bastante você também primeiro. Essa é uma máxima que ele viu comigo. Muitas vezes fui criticado por causa disso. Sacrifiquei muitas vezes a minha casa, a minha família, meus filhos. Mas eu sempre fui assim. Se eu achava que a equipe tinha que trabalhar bastante, na área financeira, né? Os financeiros que nos ouvem devem ter passado, como eu, por infinitos fechamentos, por infinitas auditorias, por infinitos orçamentos. Então, cada mês, por um motivo, a gente não podia ir embora para casa no horário. Entendeu? E eu sempre fiz isso, mas muito mais, às vezes, em solidariedade à equipe do que provavelmente dito que eu precisaria estar lá. Só que eu ficava chateado, eu vinha para casa e imaginava que meus companheiros estavam lá no trabalho 10 horas da noite, 11 horas da noite, fazendo alguma coisa e eu podia ajudar. Então eu ia lá ajudar. Certo ou errado. Isso não faz de mim um líder melhor ou pior. É só uma escolha que eu fiz. Tem outros que fazem isso remotamente muito bem. Mas você colocou um aspecto, e aí, quando a gente entra nessa seara, eu procuro não opinar, porque eu ainda não consigo trabalhar direito com esse mundo remoto de hoje. Se estivesse na ativa com as equipes e com os parceiros e com os colegas, eu percebo, sabe o quê? A gente, da minha idade principalmente, uma falta enorme de eu ver aquela reação corporal das pessoas. E eu não sei quantos dos que estão aqui conosco têm a mesma dificuldade que eu. Através de um computador, de um telefone, eu não consigo ver tua expressão corporal. Eu vejo você 3x4. Então, eu vejo um sorriso, eu vejo um olhar, mas não vejo o resto do teu corpo. Então, numa reunião, numa negociação, quantas vezes a gente não desvia uma discussão para cá ou para lá, porque o cara do outro lado da mesa reagiu de uma forma, botou a mão na mesa, sentou de uma forma diferente na cadeira. Gente, nesse mundo remoto eu não consigo vivenciar isso do jeito que eu vivenciava no passado. Então, quando a discussão parte para esse lado, eu procuro me isentar, porque acho que eu não consigo me isentar muita coisa. No tete-a-tete, como você bem disse, e no olho a olho, ainda eu vou. Mas esse mundo remoto está trazendo essas dificuldades adicionais. E você, Wilson, gosta de gente. Você gosta de gente. Pois é, e eu diria o seguinte, eu entendo, porque eu também sou muito assim com gente. Para mim, estar com pessoas é muito importante. E também tenho essa dificuldade aí de entender o que está acontecendo, e de fato a gente perde muito dessa comunicação não verbal, né, que o outro tem, que ajuda demais em qualquer coisa, mas a gente vai fazer o que a gente tem que, pelo menos, aprender um pouco. Eu vou ser obrigada a dizer que nós temos que terminar, porque o Instagram ele fecha na hora que dá 1 hora e a gente falta 3 minutos para dar 1 hora. Eu não queria, porque para mim, olha, a gente ia ficar batendo papo aqui ad eterno. Está muito agradável, de fato. Mas para fechar isso é o seguinte, você trouxe um negócio muito legal. Você falou lá no começo e você trouxe agora. Ser um líder é um amontoado de momentos. E esses momentos é que trazem para a gente a experiência. E eu concordo, até alguma pessoa falou, ainda tem empresa que contrata treinamento de líder. Olha, não me lembro quem falou, mas é para contratar sim, até porque eu dou treinamento de líder. Eu só não concordo com o treinamento de líder que você disse, que é o técnico. Passo 1, passo 2, passo 3, você virou líder. Não concordo e não dou esse tipo de treinamento. Meu treinamento é comportamental, então é autoconhecimento, é todo voltado para esse lado. Mas eu queria muito agradecer você, queria ficar muito mais horas aqui com você. Parabéns pela sua netinha, pelos seus filhos. Você já é vovô. Que máximo! Agradeço de coração de você ter participado comigo dessa live. Eu vou pôr ela depois online e queria só pedir para você também se despedir. Muito obrigado mais uma vez. Uma honra estar aqui. Obrigado a todos os amigos que participaram. Aí tem alguém se despedindo com Avante Palestra, então eu vou dar uma deixa para os palestrinos também. Então, gente, muito obrigado. Espero que tenha sido agradável para todos, como foi agradável para mim. Lucila, foi um prazer enorme, mais uma vez. Fico à tua disposição. Qualquer nova oportunidade, estamos aí. Muito obrigado mais uma vez a todos. Obrigada a você. E eu
Franzato fala o seguinte, Lucílio Wilson, obrigada por compartilhar suas experiências conosco. Obrigada a vocês de terem nos escutado e nós Obrigado. estamos por aí, nas mídias. Obrigado, Beijo Lúcia. grande. Tchau, obrigado, gente. Tchau, tchau.